Olá, meu nome é Andréa Canona, sou advogada de imigração, licenciada pelo Florida Bar, sou a sócia do escritório Andrade Canona, localizado aqui em Miami, na Flórida, represento clientes em todos os Estados Unidos e fora dos Estados Unidos em assuntos imigratórios. Antes de trabalhar no meu escritório, trabalhei no governo federal, na agência que se chama Executive Office of Immigration Review, parte do Departamento de Justiça, onde ali auxiliei os juízes de imigração da Corte de Miami com decisões em casos complexos. Estou hoje gravando para vocês esse vídeo para trazer alguns pontos importantes que todo imigrante deve conhecer para se preparar nessa mudança de governo, onde há uma tomada mais agressiva na área do direito imigratório por parte do governo e também para que não haja medo. É importante o imigrante estar bem informado, bem preparado e assim saber tomar decisões prudentes, corretas em todas as situações. Primeiramente, eu sei que tem muito medo em relação ao que vai acontecer, como que as pessoas devem se portar, o que acontecer se o ICE aparece na casa, na igreja, na escola. Então, eu vou falar um pouco desses assuntos, quais são os direitos e deveres do imigrante e também algumas soluções práticas em situações do dia a dia do imigrante. Em relação à entrada em lugares como escolas, casa, trabalho, empresas, o ICE, como qualquer outro órgão do governo, e inclusive a polícia local, eles são sujeitos à Constituição Americana. E a Constituição Americana é muito clara, onde diz que todas as pessoas que estão nos Estados Unidos são sujeitas à Constituição, tanto os benefícios como deveres. Veja, não é cidadãos. A Constituição é clara que diz pessoas. E isso inclui pessoas que estão sem status imigratório regular. Então, se você está sem status imigratório regular, a Constituição e suas proteções se aplicam a você também. Dentro da emenda 4 da Constituição, há uma proibição do governo entrar na casa das pessoas ou entrar nos lugares onde as pessoas estão invadindo sem ter uma autorização judicial para tal. Quando digo judicial, é judicial mesmo, é assinada por um juiz federal, o que a gente chama de um warrant. Esse warrant não basta ser um warrant do ICE. Então, por exemplo, se o ICE bater na porta da casa de alguém, essa pessoa, o ICE só vai poder entrar em duas situações. Ou se a pessoa abre a porta e convida o ICE para entrar, ou deixa entrar, mesmo que por baixa intimidação, basta a pessoa falar, ok, entre, abrir a porta. Ou então, se tiver uma ordem judicial para essa entrada, buscando alguém específico cujo nome está corretamente escrito ali na ordem judicial assinada por um juiz federal. Eu estou enfatizando a questão ordem judicial porque muitas vezes o ICE não tem isso. É que eles têm um warrant feito por eles mesmos, do ICE. E isso não tem valor constitucional. E ninguém tem a obrigação de abrir a porta, porque a proteção constitucional é muito forte e não deve ser violada. Então, preste atenção nisso. Então, empresas, igrejas, é muito comum a igreja ou uma empresa, uma organização grande designar pessoas, caso o ICE venha, e ter protocolos para que possa-se aí direcionar como que essa empresa vai atuar mediante a chegada do ICE ou de qualquer policial, qualquer órgão do governo que deseja entrar naquele lugar. Não é porque, por exemplo, uma empresa deixa as portas abertas, uma loja, uma igreja, que qualquer um pode entrar e fazer o que quiser, principalmente se for polícia embaixo de um mandato. Existe apenas a exceção se há uma emergência. Então, por exemplo, se alguém está com uma arma na cabeça de alguém, ou se está pegando fogo, alguma coisa séria, o governo pode entrar sem ter que ter um warrant, porque isso já faz sentido, né, gente? Mas simplesmente para entrar, para pegar alguém ou deter alguém, tem que ter uma ordem judicial, tá? Então, o que você pode fazer? Se você for empresário, se você for líder de igreja, se você for líder de um grupo de estudo bíblico na sua casa, é importante você ter conhecimento dessas proteções constitucionais e entender como que vocês, como organização, vão atuar caso chegue o ICE, por acaso, onde vocês estão. Eu sempre sugiro ter um grupo de pessoas designadas, que vocês possam entender como fazer isso com ordem, né? Para que tudo vá bem, ok? Segunda coisa, na rua. E se você for abordado na rua? Bom, as proteções constitucionais continuam. Você também tem direitos estando só, né? Sem estar protegido dentro da sua casa. Mas existem algumas coisas que meio que andam para e passo. Então é importante você saber
qual decisão tomar, quais os prós e contras de cada situação, tá bom? Bom, o ICE pode perguntar para as pessoas o status migratório delas, principalmente se você está com vistos, se você está com status imigratório temporário ou se você tem o green card. Na verdade, pessoas com green card são obrigadas a andarem com seus green cards. Isso está na lei, você tem que andar com um cartãozinho físico. Eu sei que muita gente não quer perder, fica com medo, mas eu acho que nesses tempos de agora vai ser prudente você andar com ele, tomando bastante cuidado. Obviamente, tire uma foto para você, caso perca esse cartãozinho, poder substituir. Mas a lei realmente exige. A mesma coisa, pessoas que estão com status imigratório de estudante ou algum outro status, ande com o seu I-94, que demonstra qual status imigratório você tem. O I-94 você pode puxar. Se você entrou com o seu visto já pelo aeroporto, esse teu I-94 vai estar disponibilizado no site do cbp.gov. I-94. Faça uma busca no Google e você vai achar. Imprima e tenha com você. Caso você tenha feito uma troca de status dentro dos Estados Unidos, você vai ter na aprovação dessa troca de status o seu I-94 novo. No canhotinho ali da aprovação, você deve simplesmente fazer uma cópia dessa aprovação e andar com ela, tá? Coisas muito importantes. Se você, falando em andar, lembre-se, no estado da Flórida, por exemplo, é crime você dirigir sem o seu driver's license. Então, é muito importante você, tanto documentado como não documentado, sempre ter o driver's license válido. E tomar cuidado, porque se você for pego dirigindo sem driver's license, você pode sim ir parar na imigração, mesmo estando com status válido. Veja, agora eu vou falar um pouquinho de detenção. A imigração tem o poder de deter pessoas, ou pessoas que estão sem status, ou pessoas que estão com status e cometeram certos crimes. Deixo já bem claro que o crime de dirigir sem driver's license não é um crime deportável, mas até você conseguir explicar isso perante um juiz, alguma coisa assim, pode ser uma dorzinha de cabeça, tá? Então anda com seu driver's license, tenha cuidado para que você não tenha esse tipo de problema. Se você não tem driver's license, não dirija. Não é momento de se expor, nunca é, né? Nunca é correto você dirigir violando as leis. Mas, principalmente agora, onde há um escrutínio maior, há uma presença policial mais focada na questão imigratória. Então, é importante ter prudência, né? Todos esses momentos. Também me perguntam bastante, se a polícia para ou se a imigração para, eu devo falar o meu status migratório? Aí, eu vou deixar a critério de cada um e vou explicar o pró e contra de cada situação, tá bom? Na quinta emenda da Constituição, olha que estamos aqui falando de Constituição americana que se aplica a todas as pessoas. Diz que as pessoas que estão aqui não têm que se auto-incriminar, ou seja, você tem essa proteção de não ter que falar, sou eu, tô aqui documentado, não é? Outra coisa importante também é que o ônus da prova, se você vai parar num processo de deportação, o ônus inicial da prova, de provar que você é uma pessoa, é um estrangeiro e que está aqui sem status, é do governo. Então, esse ônus inicial da prova é do governo. Eles que têm que falar para o juiz, essa pessoa aqui é fulaninho de tal, chegou tal dia, é cidadão desse país e está sem status desde essa data ou entrou pela fronteira, ou o que seja. Muitos dizem que o imigrante não deve meio que facilitar para a imigração, porque o ônus é deles, a responsabilidade é deles dessa prova inicial. Aí a questão é, quanto que vale você ter essa briga, comprar essa briga, uma decisão pessoal? Muitas vezes vale a pena, porque você está dificultando um processo, e não só dificultando, mas você está se esforçando para que a Constituição se aplique e que o ônus da prova correto seja aplicado. Vou dar um exemplo. Quando você vê um caso criminal, por exemplo, o ônus da prova é no governo, de provar que aquela pessoa cometeu aquele crime, não é? Beyond a reasonable doubt, além de qualquer dúvida razoável. Então, esse é o ônus do governo. Se a pessoa fica lá se entregando, falando tudo que ela fez, meio que facilita o trabalho do governo e o governo já, ok, não preciso fazer nada. É correto, dentro da lei, que cada um carregue o seu ônus da prova. Então, não tem nada errado você falar, não vou falar. Constitucionalmente, a Constituição te protege nesse aspecto. E tem toda a questão procedural, do procedimento de quem que é o ônus da prova. Agora, você tem que ver se vale a pena comprar essa briga, principalmente se você está num processo de legalização, se você sabe que você tem
coisas, fatores bem positivos a seu favor, que você, mesmo se você for detido, você vai conseguir uma fiança, vai conseguir sair. Lembra que a fiança de imigração é diferente da fiança criminal, tá? Não basta ter dinheiro e pagar. A fiança de imigração é muito mais focada se você vai conseguir se legalizar ou não. Embora eles falam de flight risk ou danger to community, na verdade, eu posso falar com experiência, o foco de muitos juízes é normalmente se a pessoa consegue realmente se legalizar, se tem um caminho para essa legalização, mesmo que tênue. Então, é importante você já estar pensando nisso também, tá? Então, eu vou deixar o critério de cada um tomar essa decisão, porque isso é muito individual. Às vezes a pessoa decide, não, sim, sou eu, tá aqui, eu tô em processo, tô aqui há tanto tempo. E outra coisa importante, tem um fator que é importante distinguir. O que é a pessoa que vai ser detida e a pessoa que vai ser deportada. Às vezes, essas coisas acontecem junto e às vezes não, a maior parte das vezes não. Quem que pode ser deportado imediatamente? Ou seja, foi pego e já vai ser colocado num processo de ser deportado. Ou seja, não é nada rápido, tá? Tudo é devagar, porque o governo americano tem que se comunicar com as embaixadas do país onde a pessoa vai ser enviada, a pessoa passa por uma triagem, fica esperando o voo. É um processo lento e moroso, não é que foi pega hoje e sou deportada amanhã. Para muitos antes fosse, mas a pessoa fica detida, muitas vezes em outros lugares, normalmente na Louisiana e no Texas, até esperar essa deportação. Não é uma coisa rápida, tá, gente? Mas tem pessoas que não passam por um juiz de imigração e são deportadas imediatamente ou alguns meses depois de pegas. Quem são essas pessoas? Quem já tem ordem de deportação. Então, se você tem uma ordem de deportação ativa, não um caso que foi encerrado, terminado pelo juiz, mas um caso que você recebeu uma ordem de deportação, mesmo que esteja em processo de apelo. O processo de apelo não pausa e não protege contra a deportação. Você tem uma ordem ativa até que a corte de apelo reverta isso. Ou se você conseguiu o que a gente chama de stay of removal, que é conseguir parar a sua remoção por um tempo até a corte decidir, tá? Então, se você não pediu um stay of removal, ou se a corte não te deu, você não tem. E você tem uma ordem de deportação ativa, tá? Cuidado e preste atenção nisso. Você pode sim ser deportado sem ter que passar por um juiz. Se você entrou pela fronteira menos de 2 anos, você pode também estar sujeito ao expedited removal. Se você não aplicou para o asilo, se você aplicou para o asilo dentro do prazo de 1 ano, possivelmente você não vai passar pelo expedited removal porque você tem um credible fear, ou seja, um medo creível, e você terá a oportunidade de passar por um juiz de imigração e apresentar o seu caso de asilo. Se você entrou pela fronteira e apresentou o seu caso de asilo depois de 1 ano que estava fisicamente presente nos Estados Unidos, a não ser que você tenha evidências da razão pela qual você demorou, é possível que você esteja sujeito a expedited removal. Inclusive, essa descrição desses fatos está no Policy Memorandum do ICE, que eu acabei de até revisar de novo antes de falar com vocês, tá? Importante saber. Se você entrou com um visto aqui e ficou além do tempo, ou fez uma petição que foi negada, ou caiu nas mãos de alguém que fez um erro, uma atrapalhação, e você sem saber ficou sem status, você tem sim o direito de passar por um juiz de imigração, porque você foi admitted nos Estados Unidos embaixo de um status e perdeu posteriormente e pode ser colocado em deportação. É importante saber que pessoas que estão sem status, mesmo que entraram com visto, podem ser sujeitas à detenção imigratória e ter que responder pelo caso em frente a um juiz na corte detido, não solto. Obviamente, temos limitação de leitos, de tudo, mas nada impede. Então, é importante saber que a lei permite ao ICE deter pessoas que não têm crime. Por quê? Porque a corte de imigração é uma corte civil, não é uma corte criminal. Quem está detido pelo ICE não está passando por um processo criminal, está passando por um processo civil de deportação. Ah, mas tem pessoas com crimes. As pessoas que têm crimes ou já serviram tempo que foi julgado por uma corte criminal e já serviram esse tempo numa prisão criminal, ou essas pessoas estão em uma prisão criminal passando pelo processo de deportação por vídeo ao mesmo tempo em que servem a pena delas criminal, tá? Então, na detenção de imigração, você só vai ter esses 2 tipos de pessoas. Pessoas que não têm crime algum e simplesmente estão sem status nos Estados Unidos, ou pessoas que tinham ou não tinham status e que serviram pena por algum crime e estão agora em processo de deportação, tá bom? Não tem ninguém servindo pena criminal
na detenção imigratória. Isso é relevante porque há acho que um mito que apenas as pessoas com crimes podem ser detidas e não é verdade, tá? Obviamente, cada governo tem as suas prioridades. O governo atual tem falado que eles vão priorizar criminosos para essa deportação, mas, inclusive na própria fala dos oficiais do ICE que nós temos acompanhado, eles dizem que se encontrarem pessoas que estão sem status, eles podem, caso a caso, decidir o que fazer. E esse caso a caso está bem solto, a gente não tem muito critério no que está sendo feito na realidade e vamos estar acompanhando e sabendo mais conforme o tempo passa. Por incrível que pareça, são apenas 2 semanas do começo desse novo governo e as mudanças são muitas. Falando em mudanças, não temos mudanças nas leis. As leis são as mesmas. Nós sentimos grande impacto porque as leis de imigração, no geral, têm uma delegação de poder muito grande para o executivo, ou seja, o presidente, que é o poder executivo, já recebeu do Congresso, nas leis de imigração, um poder extremamente amplo. O que acontece é que, dependendo do governo que está em ação, que está em atuação, esse governo decide quanto desse poder vai abocanhar ou vai utilizar e de que forma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. No governo anterior do presidente Biden, o foco era muito mais em verificar nas cortes de imigração quais processos poderiam ser terminados, porque lembra, a corte de imigração tem recursos limitados, tem poucos juízes, não é? E fazia essa fila que os casos ficavam jogados lá para o futuro, porque tinha muitos casos e poucos juízes. Então, o governo anterior pegou esse poder e falou, vamos fazer o seguinte, vamos analisar quais casos vale a pena a gente levar a cabo e quais casos a gente pode terminar, encerrar esses casos para que essas pessoas possam procurar avenidas para se legalizar e vamos focar nas pessoas que têm realmente crimes sérios que a gente precisa deportar. Então, houve esse acordo, essa diretriz tanto para o ICE como o juiz de imigração para dismiss, ou seja, terminar os casos que não eram prioridade do governo anterior. No governo atual, já foi terminado esse memorando. Hoje, as cortes têm que levar a cabo todos os processos que começam, sem pausar, sem terminar e sem dismiss, não é? Então, cada governo tem a sua maneira de usar o poder e dessa maneira, desse governo está sendo uma maneira mais agressiva de usar o poder que já foi delegado. Então, nada mudou. Veremos certamente disputas em corte? Sim, porque cada vez que muda o governo, existem as disputas, seja porque fez o DACA ou que fez qualquer outra coisa, e as pessoas vão testar para ver se realmente está dentro da limitação da lei e da limitação constitucional. Mas enquanto isso, na prática, a gente tem que saber que postura tomar, tá bom? Finalizando, o que o imigrante deve fazer? O imigrante deve ter informações pontuais, andar com seus documentos. Se você está aqui sem status nenhum, mas você está aqui há mais de 2 anos, é prudente você andar com evidência que você está aqui há mais de 2 anos, por quê? Para não ser sujeito à remoção rápida. Você daí teria direito, pelo menos, a um juiz de imigração, apresentar o seu caso e tudo isso mais. Se você está em processo de qualquer que seja, ande com esse recibo. Pode não ser muito no momento, mas é algo, e é importante você ter. Se você tem status legal, ande com evidência desse status legal. E se você é cidadão? Olha que curioso, a lei aqui não exige que o cidadão ande com nada. Não é engraçado? A lei não exige, mas o que fazer? Eu vou falar, como eu sei que para mim eu não quero passar por dor de cabeça, não me custa tirar uma fotozinha do meu passaporte e ter isso comigo. Mas certamente eu poderia comprar essa briga e falar que não vou mostrar, porque eu não tenho que mostrar, né? Cada um decide qual briga quer comprar e até onde quer ir. Isso é uma coisa muito pessoal, tá? Me perguntam também sobre crianças americanas. Nós temos entendido que esse governo vai, entre aspas, deportar, porque não se deporta cidadão americano, mas vai enviar as crianças juntos com seus pais, não é? Eu acho que nisso é uma questão que não é imigratória, é uma questão de custódia, e você, se tiver qualquer dúvida, converse com um advogado de família a respeito da questão de custódia. Mas, normalmente, os pais que têm o dizer sobre o que fazer com as crianças. As crianças não podem ficar detidas em centros de detenção, embora temos visto que às vezes o governo faz isso, até o governo Obama teve, o governo anterior, onde crianças ficavam detidas, às vezes com seus pais, às vezes não. Existem processos, inclusive um que chama Flores, assuntos nerds para outro vídeo. Mas, normalmente, historicamente, o que o ICE faz é uma família onde há crianças e o pai ou a mãe são detidos, eles normalmente deixam um dos pais, normalmente a mãe, para ficar com as crianças. Mas não existe nenhuma regra sobre isso, é uma política e nós vamos ter que observar como esse governo, na prática, está fazendo isso. Não tem como saber. O que é prudente você fazer? Todo imigrante fazer, se você está indocumentado, tá?
fazer um Power of Attorney. Você tem que é uma procuração. Cada estado tem as suas regras a respeito de Power of Attorney. Procure um advogado local ou procure na internet Power of Attorney. Veja, muitas vezes o próprio governo oferece templates, né? Como que você fazer o seu Power of Attorney e verifique quais são as exigências, tem que ser notarizado, tem que ter testemunha, tem que ser corretamente feito. Então, a melhor coisa sempre é conversar com um advogado. Normalmente são advogados de business que fazem isso, de contratos, que podem fazer esse Power of Attorney, que nada mais é do que uma autorização para uma outra pessoa cuidar das suas coisas, caso você seja detido ou deportado. Essa pessoa poderá, por exemplo, fechar conta, abrir conta, vender coisas, fazer coisas em seu nome, tá bom? E no mais, gente, acho que observando as notícias, não se alarmando, sendo prudente, sendo cuidadoso e agindo dentro da lei. Quando eu trabalhava na Corte de Imigração, por incrível que pareça, grande parte das pessoas em deportação eram pessoas com green card. Eram pessoas que estavam legais nos Estados Unidos e por uma razão ou outra infringiram as leis, às vezes sem querer, às vezes fazendo alguma coisa, né, por causa de emoção. Então, sempre é prudente, todo imigrante sempre cuidar de obedecer às leis, fazer as coisas da maneira melhor possível, prudente, com prudência, e assim evitar transtornos. Fica o meu abraço para vocês. Estarei providenciando vídeos assim que tiver notícias diferentes, updates, e saberemos mais na prática como será a atuação desse governo. Um grande abraço e que Deus os abençoe.